Em um grupo, as idades são distribuídas de acordo com a tabela. Então, tem 12 pessoas que têm 13 anos, 16 pessoas que têm 15, 18 pessoas que têm 16 e 20 pessoas que têm 18 anos. Então, é um grupo relativamente grande, né? Aí, olha o comando da questão. Quantas pessoas com mais de 18 anos devem ser adicionadas a esse grupo para que a mediana das idades passe a ser de 17 anos? Então, eu quero, gente, que a mediana desse grupo passe a ser 17. Na prática, o que eu quero fazer? Eu quero mudar a mediana desse grupo. E aí, para mudar a mediana do grupo, eu tenho algumas coisas a fazer. Ou eu retiro pessoas do grupo, ou eu coloco pessoas no grupo. Dependendo do que eu quiser fazer, eu vou ter que fazer alguma dessas duas coisas aí. Nesse caso, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a gente vai colocar pessoas com mais de 18 anos nesse grupo para poder mudar a mediana. Mas antes de resolver a questão, gente, eu queria ver se a gente consegue, não faz parte da resolução, tá? Mas eu queria ver se a gente consegue calcular a mediana desse grupo aí. Repara, é um grupo grande, ó. Me ajuda, vamos fazer essa conta de um jeito prático. 12 com 18 dá 30, certo? 30 com 20 dá 50. 50 com 6 dá 66. Então, eu vou pensar aqui, ó, originalmente, tá? Então, no original. No original, quantas pessoas tem nesse grupo? Tem 66 pessoas. Repara, eu não estou resolvendo a questão ainda. Eu estou tentando entender como é que eu faria para descobrir qual que é a mediana desse grupo aí. Repara, é um grupo com 66 pessoas. Ou seja, de novo, cai naquele caso um pouquinho mais complicado, né? É uma quantidade par de pessoas, a quantidade par de idades. Então, a gente vai ter aqui dois termos médios. Você vai ter o primeiro termo médio e vai ter o segundo termo médio. Aí tem que entender, são 66. Se eu vou ter dois termos médios, me sobrarão 64. Só que eu vou dividir igualmente. Se eu vou dividir igualmente, eu vou ter 32 antes e eu vou ter 32 depois. Só confere para mim. 32 com 32 vai dar 64. 64 mais esses dois termos médios vai dar 66. Beleza. Agora eu vou fazer uma coisa aqui que na prova, gente, não dá tempo de você fazer e, na verdade, eu nem quero que você faça. Mas tenta entender. Se eu dar uma conferida, eu estou querendo saber a mediana das idades. Cuidado para você não achar que é a mediana do número de pessoas, é a mediana das idades. Se você observar para essa tabela, você vai ver que já está em ordem. Ó. 12 pessoas têm 13 anos, depois 16 pessoas têm 15 anos, depois 18 pessoas têm 16 anos e 20 pessoas têm 18 anos. Então, já está em ordem. E isso, gente, é ótimo. Então, tenta entender qual é o meu raciocínio. Às vezes, mesmo quando a minha amostra tem muito mais termos, eu prefiro fazer uma questão que tem tabela e tem uma amostra grande, a fazer uma questão que é pequena, tipo 15 termos, mas não tem a tabela. Por quê? Porque aqui já está mais ou menos organizado. Entende? Você não tem tempo de fazer isso na prova. Mas aqui, como eu estou explicando, eu vou fazer até mesmo para a gente conseguir fazer a parte que a questão pergunta com maior facilidade, tá? Observe, tem 12 pessoas que têm 13 anos. Isso quer dizer que o 13 vai aparecer 12 vezes. Confere comigo, ó. Do primeiro termo ao 12º, vai aparecer o número 13. Primeiro, segundo, terceiro, até o 12º, certo? Agora, pensa comigo, ó, 12 com 16 dá 28. O que significa isso? Significa que do 13º ao 28º, que número que vai aparecer na minha sequência? 15. Estão acompanhando? Depois, já tem 28. 28 mais 18 vai dar 46. Então, do 29º ao 46º, o que vai aparecer? Vai aparecer o 16.
Veja se vocês estão entendendo o que eu estou fazendo. Estou tentando pensar na minha ciência em ordem. Os 12 primeiros termos aparece o 13, depois nos 16 próximos termos aparece o 15 e assim por diante. Mas você não precisa fazer isso, tá? Depois, 46 que já tem mais 20 vai dar 66. Então, do 47º ao 66º, quem que vai aparecer? O 18. Beleza, mas onde que eu quero chegar? Eu quero que você entenda como é que a gente faria para calcular a nossa mediana aqui. O primeiro termo seria o 33º e o segundo termo médio seria o 34º. Para calcular a mediana, o que eu faço? Eu pego o 33º, somo com o 34º e divido por 2. Mas aí eu preciso descobrir quem são o 33º e o 34º. Com esse rascunho que eu fiz aqui, você consegue descobrir, do 1 ao 12 é 13, do 13 ao 28 é 15, do 29 ao 46 é 16. Eu preciso do 33º e do 34º. Eles estão entre o 29º e o 46º. Então, como é que seria a mediana original? Mediana original vai ser 16, né? Porque vai ser 16 mais 16 dividido por 2. Então, a mediana original vai ser 16. Agora a gente vai partir para o que a gente precisa, né? Porque a questão não está querendo saber qual é a mediana original. A questão quer saber qual é a mediana desse conjunto. E a mediana desse conjunto não quer saber qual que é a mediana original. Ele quer saber o que deve acontecer com o conjunto para a mediana mudar. Repara, eu quero que a mediana passe a ser 17. Aí, primeira dúvida que pode surgir. Alguém pode olhar e falar assim, Ju, não tem como a mediana dar 17, porque não tem nenhuma pessoa com 17 anos aqui. Essa segunda parte é verdade. Não tem ninguém com 17 anos nesse grupo. Mas isso não significa que a mediana não possa ser 17. O que é a mediana, gente? A definição formal de mediana. A gente sabe que a mediana divide a amostra ao meio. Mas a definição fala que mediana é um elemento pertencente ou não à amostra que a divide ao meio. Ou seja, a mediana pode não pertencer à amostra. Ah, Ju, como assim? Tenta raciocinar comigo. Eu não quero que você decore isso, tá? Mas sempre que a sua amostra tiver uma quantidade ímpar de termos, obrigatoriamente a mediana faz parte dela. Por quê? Porque quando a sua amostra tem uma quantidade ímpar de termos, a sua mediana é o termo médio. E o termo médio é um termo pertencente à amostra. Agora, quando a sua amostra tem uma quantidade par de termos, a mediana é dada pela média aritmética de 2 valores. E a média aritmética de 2 valores pode dar como resultado um número que não faz parte da amostra. Então, tem que entender. Eu preciso que a minha mediana seja 17. Então, ela tem que ser obtida somando 2 valores, dividindo por 2. A hora que eu somar 2 valores e dividir por 2, tem que dar 17. Agora, eu quero que você olhe aí para mim. Pensa bem, quais são 2 valores consecutivos, porque é ordenado, né? O primeiro termo médio e o segundo, eles são seguidos, então tem que ser 2 termos consecutivos. 2 termos consecutivos que somados e divididos por 2 daria 17. Pensa aí, gente, que números eu deveria somar para dividir por 2 e encontrar 17? 13 com 15 dá 28, dividido por 2 vai dar 14. 15 com 16, isso dá 31, dividido por 2 daria 15,5. 16 com 18 dá 34. 34 dividido por 2 vai dar 17. Então, está resolvido grande parte do nosso problema. Por quê? Porque eu acabei de descobrir que para a mediana dar 17, um termo médio tem que ser 16. E o outro termo médio vai ter que ser 18. Aí eu te pergunto, em algum lugar do enunciado fala sobre tirar pessoas do grupo? Alguém do grupo vai sair? Não. Pelo contrário, ao invés de sair pessoas do grupo, pessoas novas serão introduzidas no grupo.
Então, ninguém sai. O que vai acontecer é a gente entrando no grupo. Onde que eu quero chegar? Repara, esse aqui é o primeiro termo médio. Esse aqui é o segundo termo médio. Veja, gente, se vocês conseguem entender isso para mim. Isso aqui é essencial para que você consiga resolver questões difíceis envolvendo mediano. O meu primeiro termo médio tem que ser o 16. Só que nessa amostra tem 18 pessoas que têm idade de 16 anos. Lembra, sua amostra vai estar toda ordenada. O meu primeiro termo médio tem que ser o 16. Mas não pode ser qualquer 16 a sequência. Tipo assim, não pode ser o primeiro 16, nem o do meio. Tem que ser o último 16. Então, se eu soubesse qual é a posição do último 16, nosso problema estaria resolvido. E detalhe que dá para descobrir. Aqui eu fiz uma colinha. Lembra que na prova não dá tempo de você fazer, mas eu vou usar ela aqui, depois a gente pensa na prova. Repara, do 29º ao 46º, quem aparece é o 16. Então, esse 16 aqui é o 46º termo da minha sequência. Ah, Ju, mas se eu não tivesse feito a minha colinha, você ia pensar do mesmo jeito. Eu precisaria chegar no último 16. Você ia fazer 12 com 16, vai dar 28. 28 com 18 dá 46. Agora, o próximo termo médio é o primeiro 18. E quem que é o primeiro 18 da minha sequência? É o 47º. Aí você deve estar pensando assim, tá, Ju, mas e daí? O que isso me ajuda para resolver a questão? A questão está perguntando quantas pessoas devem ser adicionadas ao meu grupo. Pois é, gente. Aqui entra a parte que eu estou insistindo com vocês. Que parte? A ideia de que a quantidade de elementos antes do primeiro termo médio tem que ser igual à quantidade de elementos depois do segundo termo médio. Repara, a quantidade de elementos antes do 46 vai ter que ser igual à quantidade de elementos depois do 47. Só que entende, antes do 46 tem quantos elementos? 45. E depois do 47 serão quantos elementos? 45. Agora você consegue descobrir quantos elementos tem a sua amostra. Repare, 45 com 45 vai dar 90. 90 com 2 vai dar quanto, gente? 92. Então, a nova amostra tem que ter 92 elementos. Se você voltar no enunciado, você vai ver que todo mundo que vai entrar nessa festa tem mais de 18 anos. Então, não vai interferir aí na nossa mediana. Mas a questão é bem clara. A questão está querendo saber quantas pessoas tiveram que ser adicionadas. Pensa aí, gente. Eu tinha 66. Inicialmente, eu tinha 66. Para dar certo o que eu quero, eu vou ter que ter 92. Pensa aí. De 66 para 92, aumentei quantas pessoas? 26. Então, a gente vai ter que colocar aí 26 pessoas com mais de 18 anos. Ó, ignora aquela primeira parte que eu fiz, que eu demorei um tempão. Na prática, você não teria que descobrir qual era a mediana original. Eu descobri qual era a mediana original para te mostrar como é que você lida com uma situação que tem muitos termos numa tabela. Aí depois é que eu fui pensar no que eu realmente queria. Você vai ter que pensar assim, tá? Eu quero que a mediana mude, eu quero que a mediana seja tanto. O que tem que acontecer? Depois que você consegue pensar nisso, você vai descobrir quais são as posições do primeiro e do segundo termo médio. E a regra, gente, é sempre a mesma. A quantidade de elementos antes do primeiro termo médio é igual à quantidade de elementos depois do segundo termo médio.